Algo empolgante e meio inesperado surgiu entre as rochas do Vale de Ica, no Peru. Os ossos de uma baleia realmente antiga, que viveu há quase 40 milhões de anos. No início, ninguém ficou realmente impressionado porque os ossos encontrados eram grandes e de formato estranho. Então as pessoas pensavam que estavam olhando para pedras gigantes. Assim, isso também é legal, mas as coisas ficaram muito melhores quando eles perceberam que aqueles eram os restos de um animal antigo muito grande que vagava ao longo da costa do antigo Peru. Além disso, provavelmente era a criatura mais pesada que já existiu. Desculpe, baleia azul, eu sei que você se esforçou muito para chegar ao topo. O comprimento de mais de 30 metros e o peso de mais de 200 toneladas lhe deram o status de maior animal do nosso planeta. Mas parece que você já tem o título há tempo suficiente. É hora de passá-lo para o nosso próximo candidato. E esse é realmente gigantesco. Essa fera do oceano era provavelmente menor do que a baleia azul, mas mais pesada, com um peso que poderia estar entre 93 toneladas e 370 toneladas. Se estiver mais próximo do número mais alto, isso fará do Peruchetus o maior animal que já viveu na Terra. E parece que seu peso era o resultado de seus ossos extremamente grossos e densos. Você pode ver esses ossos hoje em dia nos peixes-boi ou em algumas outras baleias primitivas. Os ossos densos são uma ótima ferramenta para esses mamíferos marinhos. Essa característica os torna pesados e permite que permaneçam submersos a maior parte do tempo. Mas, ao mesmo tempo, se seu corpo fosse muito pesado, eles acabariam afundando o tempo todo e gastariam muita energia para voltar à superfície. Portanto, para evitar afundar, os mamíferos marinhos precisam ter tecidos mais leves em quantidade suficiente, como músculos e gordura, para ajudá-los a flutuar na água sem gastar muita energia. Os cientistas não tinham o esqueleto completo, o que torna difícil dizer o tamanho do animal, mas eles usaram a proporção entre os ossos pesados e os tecidos mais leves de outros mamíferos marinhos para estimar o peso total dessa antiga baleia gigante. Os especialistas encontraram esses fósseis há cerca de 13 anos e passaram a década seguinte liberando a baleia da rocha. Sua anatomia e idade mostraram que essa baleia era prima do Basilosaurus, uma baleia que tinha um focinho longo cheio de dentes afiados e um corpo esguio semelhante ao de uma enguia. Mesmo que o Peruchetus não fosse maior do que a baleia azul, ele ainda era um gigante que dominava as profundezas do oceano. Ao contrário das baleias modernas, existe a possibilidade de que esse antigo indivíduo fosse um predador que gostava de ir atrás de presas maiores. E isso também muda a forma como vemos a história das baleias. Os cientistas costumavam pensar que essas criaturas magníficas se tornaram realmente grandes há cerca de 5 milhões de anos, quando começaram a comer muitas criaturas pequenas. Mas aqui está a prova de que as baleias gigantes já existiam antes disso. Mas ainda não está claro como essa baleia conseguiu encontrar alimento suficiente para sustentar seu enorme corpo. Além disso, ainda é difícil dizer o que exatamente essa criatura antiga tinha em seu cardápio. Como era muito grande e não era um nadador muito rápido, é possível que tenha procurado alimento em águas rasas. Então, provavelmente comia crustáceos, moluscos ou outros pequenos animais escondidos na areia. Uma teoria diz que ele era um necrófago, o que basicamente significa que ele comia os restos de tudo que aparecia em seu caminho. Não é tão incomum encontrar animais marinhos em desertos. De qualquer forma, muitas dessas regiões costumavam ser cobertas por água. O Saara, na África, é um exemplo perfeito. Há cerca de 50 a 100 milhões de anos, não era um deserto seco, mas um corpo de água salgada rasa chamado Trans-Saharan Seaway. A terra não é mais úmida ali, é claro, mas as pessoas que viviam naquela área sabiam disso porque costumavam encontrar conchas antigas no deserto. O mar tinha cerca de 50 metros de profundidade, o que parece suficiente para um bom mergulho. Alguns diriam que essa área parecia a Porto Rico moderno, com muito sol e águas rasas. As florestas de mangue eram comuns, bem como o fundo do mar coberto de moluscos, como caracóis e moluscos. O sedimento marinho que foi deixado para trás depois que o mar secou está cheio de fósseis diferentes, e os animais que viviam naquele antigo mundo subaquático não pareciam amigáveis. Além disso, eles eram muito maiores do que seus parentes dos tempos modernos, de modo que um ser humano de tamanho normal acabaria sendo um lanche e não uma refeição completa. Normalmente, quando os animais vivem em pequenas ilhas, eles podem se tornar muito maiores do que seus parentes do continente. Isso é algo que chamamos de gigantismo insular, e acontece porque há mais recursos ou menos predadores nas ilhas. Talvez a mesma coisa tenha acontecido no Trans-Saharan Seaway. Embora não fosse uma ilha de fato, a água se movia para dentro e para fora, o que criava pequenos bolsões de água. E as condições específicas nesses bolsões podem ter ajudado os animais a crescerem mais. Portanto, estamos falando de cobras marinhas gigantes, bagres e peixes que não existem mais hoje. Um deles tinha mandíbulas incrivelmente fortes, e o animal as usava para comer coisas duras e até mesmo esmagar conchas.
Seus dentes mostram que eles eram predadores ferozes dos quais outros animais tinham todos os motivos para ter medo. Eles passaram por algumas mudanças no que diz respeito à dieta, semelhante à de alguns tipos de piranhas, e a competição para chegar ao topo da cadeia alimentar não era brincadeira. Não quando havia predadores tão grandes como tubarões, crocodilos e antigos parentes dos elefantes. O Saara passou por diferentes fases. Se você pudesse usar uma máquina do tempo e dar uma olhada no maior deserto quente da Terra, como ele era há cerca de 6.000 anos, não teria de enfrentar a areia e o calor. Você teria um passeio agradável por um lugar verde e bastante exuberante. No passado, as pessoas que viviam nessa área não deixaram desenhos nas paredes das cavernas que mostravam camelos, dunas de areia e escorpiões. Todas essas coisas que você veria no Saara de hoje. Em vez disso, eles desenhavam crocodilos. Essa é uma evidência adicional de que o Saara costumava ter muita água e plantas, o suficiente para sustentar esses animais grandes e assustadores. Há cerca de 3 bilhões de anos, a Terra pode ter sido coberta principalmente por água. Hoje ela ocupa cerca de 71% de sua superfície. Mas parece que nosso planeta costumava ser um gigantesco mundo oceânico, sem continentes, apenas algumas ilhas espalhadas. Os cientistas estudaram rochas especiais na Austrália Ocidental que se formaram em um local nas profundezas do oceano chamado de Sistema de Ventilação Hidrotermal. Para explicar isso melhor, é importante mencionar dois tipos comuns de oxigênio, O16 e O18. O O18 é mais pesado porque tem nêutrons extras. O O16 evapora da água com mais facilidade. E quando os pesquisadores estudaram um antigo fundo oceânico, encontraram muito O18, mais do que nos oceanos atuais. Dessa forma, eles perceberam que a Terra antiga tinha menos terra seca do que a Terra atual. A Austrália é um bom local para realizar esses estudos, porque há muito tempo também costumava ser um belo lugar com animais de grande porte e florestas tropicais exuberantes. Mas com o passar do tempo, a Terra ficou mais seca, e a Austrália teve mais desertos formados, como o Grande Deserto de Victoria. As florestas tropicais permaneceram apenas nas bordas do continente. O que acontece com os desertos em todo o mundo é chamado de desertificação. É quando a terra que costumava ser boa para o cultivo se transforma em um deserto ou algo semelhante. Nosso planeta muda com o tempo, juntamente com seu clima. Mas a desertificação também ocorre devido às atividades humanas, como mineração, agricultura e construção de cidades. E quando a terra se transforma em um deserto, isso é um problema, porque ela não pode mais sustentar pessoas e animais. Os alimentos não crescem ali, não há água limpa suficiente e os animais perdem suas casas. Para ajudar a resolver esse problema, há um plano com o qual muitos países concordaram. Eles decidiram trabalhar com os agricultores para cuidar da terra, consertar áreas danificadas e gerenciar melhor a água. Em suma, para tornar nosso planeta um lugar melhor para a vida. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história.
Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Abydos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Abydos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida.
Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Se você fosse ver o Saara do espaço neste momento, em vez de um deserto estéril, teria uma visão surpreendente. Terra seca salpicada com alguns lagos e rios no Marrocos e na Argélia. Tudo graças a algumas chuvas fortes no início de setembro de 2024. Não se trata de oásis, é apenas o Saara voltando às configurações de fábrica. Acredite ou não, há algumas eras, um dos maiores desertos da Terra era na verdade um paraíso exuberante, cheio de vegetação. Vamos ver primeiro como o Saara se transformou em um deserto. Durante a última era glacial, a Terra era muito mais fria e grandes camadas de gelo cobriam grande parte da superfície. Naquela época, o Saara era significativamente maior do que hoje e em nosso planeta havia menos florestas tropicais e as temperaturas mais frias mudaram a forma como a chuva era distribuída nos trópicos. Normalmente, o ar quente sobe nos trópicos, o que ajuda a gerar chuva. Como era mais frio durante a Idade do Gelo, esse sistema ficou bagunçado e menos chuva caiu em algumas áreas. Isso causou condições mais secas e desérticas em locais que normalmente são mais úmidos. Havia também muita poeira no Saara, o que os cientistas encontraram em antigos sedimentos oceânicos. Mas há cerca de 12.500 anos, algo surpreendente aconteceu. Os níveis de poeira diminuíram muito. Isso significou que o deserto ficou muito mais úmido, o que é um sinal de que o clima esquentou repentinamente por um tempo antes de esfriar novamente. Depois de 12.500 anos atrás, o Saara se tornou um lugar muito mais verde, como uma savana, porque um padrão climático chamado de Zona de Convergência Intertropical, de fato um nome bem sugestivo, se deslocou para o norte durante o verão. Esse período úmido teve seu auge há cerca de 4.000 anos, quando as temperaturas eram um pouco mais quentes do que hoje. Naquela época, caía mais chuva nas terras altas da Etiópia, o que fazia com que o rio Nilo transportasse mais sedimentos. Entretanto, houve outra grande mudança chamada de Evento Heinrich, que fez com que a zona de convergência intertropical se deslocasse para o sul. Isso fez com que as regiões do Saara e da Arábia secassem rapidamente. Por essa razão, o rio Nilo teve muito menos inundações entre 2700 e 2100 a.C. Resumindo, o Saara passou por ciclos úmidos e secos devido a mudanças no clima e nos padrões meteorológicos ao longo de milhares de anos. Até recentemente, conhecíamos o local em sua área seca, mas em setembro de 2024, um ciclone incomum passou por lá. Ele atingiu Marrocos, a Argélia, a Tunísia e a Líbia e encheu esses lagos e rios secos. As imagens de satélite da NASA de antes e depois das chuvas são impressionantes. É como se o Saara tivesse passado por uma transformação. Algumas áreas do norte da África receberam até 20 centímetros de chuva.
Para fins de comparação, Seattle recebe cerca de 1 metro por ano, apenas 5 vezes do que o Saara recebeu. Digo apenas por um simples motivo. Seattle tem a reputação de ser bastante chuvosa, enquanto o Saara não. A parte complicada é que esses 20 centímetros, basicamente toda a cota anual para essa área, caíram em questão de instantes. Portanto, de certa forma, pode ter parecido mais chuvoso no Saara do que em Seattle. As montanhas canalizaram a água para lagos efêmeros no norte da Argélia, que recentemente se expandiram para mais de 180 km² e atingiram profundidades de mais de 2,10 metros. E isso é água suficiente para sustentá-lo por 1 ano. Então, o que são exatamente esses lagos efêmeros? São bacias que se enchem por um curto período de tempo a cada ano, mas podem ficar secas por vários anos se a chuva não colaborar. Às vezes, a água flui para eles de uma pequena área circundante, ou pode ser apenas a boa e velha chuva. Agora surge uma grande pergunta: como esses lagos existem em primeiro lugar? Em geral, eles se formam porque há excesso de água retida na superfície. Mas o solo do Saara é incrivelmente seco. Ele não deveria agir como uma esponja? E deve estar sedento por umidade. Pense em como o seu vaso de plantas bebe água avidamente quando você volta para casa depois das férias. Entretanto, não importa o quanto esteja ressecado, o solo seco só pode absorver uma quantidade limitada de água, que geralmente é bem pequena. E assim como a planta no vaso, não necessariamente absorve toda a água. Você pode simplesmente estar regando em excesso ou, se verificar o pires abaixo, poderá encontrar uma mini inundação. Outro fator importante que impede o solo de absorver água é a falta de vegetação. Em condições normais, árvores, arbustos e várias plantas ajudam a reter a umidade. No deserto, entretanto, isso é quase impossível. Pode haver algumas palmeiras, mas só. O que também explica a formação desses lagos temporários. A precipitação, que não é retida pelas plantas, se acumula em vales e depressões baixas, criando esses corpos d'água efêmeros. Tais lagos podem durar apenas um tempo limitado, mas não significa que não devam ter nomes. Por exemplo, o belo lago adornado com palmeiras balançando que você vê se chama Yasmina, localizado na cidade oásis de Merzouga. Em determinadas áreas do deserto, onde as dunas se erguem, pode parecer que você está olhando para uma miragem, mas não é. As dunas de areia são parcialmente cobertas por água. Lembra que mencionei 20 centímetros? Bem, isso não é totalmente exato em algumas regiões. De fato, há lugares onde a inundação é tão grande que as palmeiras ficam submersas até a coroa. A última vez que vimos uma chuva tão intensa foi há 30 ou 50 anos. Mas ela é mais do que bem-vinda. Depois de 6 anos consecutivos de seca, o Marrocos realmente precisava dela. Lagos que estavam secos há décadas, como o Irique, finalmente estão recebendo a tão necessária água. Uma análise recente revelou que, das centenas de tempestades que atingiram a região desde 2000, apenas 6 trouxeram chuva suficiente para começar a encher esse lago. E dessas, apenas 2 resultaram em um nível de água mais alto do que o que vimos em setembro de 2024. Portanto, embora essa chuva torrencial pareça uma bênção, a grande questão é, ela vai durar? A resposta é sim. Quando o ar úmido próximo ao Equador encontra o ar quente e seco do norte, o deserto do Saara tende a receber mais chuva. Os cientistas afirmam que essa zona de colisão está se deslocando mais para o norte à medida que o planeta se aquece, e isso está ocorrendo e, portanto, é provável que continue a se deslocar nessa direção nas próximas décadas. Parece que estou um pouco otimista demais em relação a isso, mas a verdade é que as notícias não são totalmente positivas. A realidade é que ninguém estava realmente preparado para uma situação de enchente assim. Além disso, lembre que este não é um país do Sudeste Asiático, onde as pessoas estão acostumadas a lidar com a água, e sim de um local seco como um osso. Dito isso, acho que você sabe aonde quero chegar. Tragicamente, pelo menos 18 pessoas perderam suas vidas devido às chuvas intensas no sul do Marrocos. As autoridades estão se preparando para precipitações ainda mais fortes na região. Mas, se esse for o caso, pode indicar que o Saara está em extinção e o que significaria para nós. Pode parecer um pouco estranho, mas nosso planeta realmente depende dos desertos, e como o Saara não é diferente. À primeira vista, ele talvez pareça um deserto estéril e nada digno de nota, mas esses locais desempenham um papel crucial em nosso ecossistema.
Eles atuam como os principais pontos de armazenamento de carbono e são considerados sumidouros líquidos desse elemento, sendo que somente o Saara detém cerca de 1 trilhão de toneladas métricas dele. Na luta contra as mudanças climáticas, esses desertos existentes são como um amortecedor, ajudando a manter as temperaturas dentro de níveis aceitáveis. Sim, são muito quentes, mas funcionam como o ar-condicionado do mundo. Além disso, suas areias são uma fonte inesperada de nutrientes para áreas exuberantes, como as florestas tropicais. Acredite ou não, os cientistas descobriram que as partículas de areia do Saara ajudam a nutrir a floresta amazônica. Elas atravessam o Oceano Atlântico, acompanhando os ventos até a América do Sul, onde enriquecem o solo da bacia amazônica. Sem o Saara, os especialistas acreditam que a floresta amazônica poderia sofrer um sério colapso. O deserto do Saara é tão grande que cobre 8% do território mundial. Ele é maior do que os Estados Unidos ou a China. Surpreendentemente, o Saara não é o maior deserto do mundo. Ele é o terceiro maior, atrás apenas da Antártica e do Ártico. Mas é definitivamente o mais quente. As temperaturas lá chegam a 57 graus Celsius. Esse lugar tem algumas das dunas de areia mais incríveis que você já viu, com alturas de até 450 metros. Mas aqui está o ponto alto. Há um risco real de que essas dunas continuem a se espalhar até cobrirem o mundo inteiro. Surpreendentemente, a influência do deserto do Saara se estende muito além de suas fronteiras. Sua poeira, carregada por ventos fortes, chega ao Reino Unido e a todo o continente europeu, principalmente no inverno. Essa poeira, que se deposita no solo quando chove, é uma visão familiar para quem está no Reino Unido, muitas vezes deixando um resíduo vermelho nos carros. Essa conexão entre o Saara, a Inglaterra e a Europa serve como um forte lembrete do alcance global dos fenômenos ambientais. Você pode pensar que isso não é grande coisa, mas pode transformar a Europa em um deserto, deixando seu solo infértil e os europeus sem alimentos. O solo é um aspecto fundamental da existência humana, tão crucial quanto a água limpa e o ar. Sem ele, não nos restará nada além de uma paisagem desolada e estéril. O deserto do Saara já atravessou o mar Mediterrâneo, o que é preocupante e pode mudar a paisagem para sempre. 1/5 da Espanha já foi transformado em deserto. A próxima vítima é a Itália, que também enfrenta o problema da desertificação. De fato, quase todos os países europeus têm o mesmo problema. De acordo com um especialista, a terra que não mudou por quase 2.000 anos se tornará principalmente rocha, e as pessoas que vivem nessa terra desaparecerão. 60% do solo da Moldávia desapareceu, e o problema se expandiu para além do Mar Negro. Chegou à China e à Mongólia, a milhares de quilômetros de distância do deserto do Saara. Tudo isso causa perdas de 4 bilhões de dólares por ano. A ameaça é tão significativa que até mesmo a ONU reuniu os recursos necessários para resolver o problema o mais rápido possível. A Itália está enviando ajuda à África para impedir a expansão do deserto do Saara. Se esse processo não for interrompido nos próximos 10 anos, milhões de pessoas serão forçadas a deixar suas casas. O deserto do Saara está crescendo aproximadamente 48 quilômetros por década. Faça as contas e veja quanto tempo levará para cobrir a Europa. Desde 1920, o Saara se expandiu em cerca de 10%. Mas nem toda a esperança está perdida, pois mais de 172 países se uniram para pôr um fim à desertificação do mundo. O Programa Alimentar Mundial é um projeto que visa ajudar a trazer de volta a terra verde que antes existia no Saara. Quando eles contaram às pessoas que chamavam o Saara de lar o que estavam prestes a fazer, elas basicamente riram na cara deles e disseram que era impossível. Mas quando você tem um objetivo específico em mente, o impossível se torna possível. Se voltássemos cerca de 5.000 anos no passado, veríamos uma bela floresta com árvores e grama verdejantes. O clima da África vem mudando há 21.000 anos, de uma vegetação fantástica a desertos inabitáveis. Isso tem a ver com a rotação da Terra e as monções que trazem água para esse continente seco. Mas com a ajuda de cientistas e alguns truques inteligentes, podemos trazer a vegetação de volta e deter o Saara em seu caminho.
O rio Senegal serve de fronteira entre o deserto do Saara, a cidade do Senegal e a Mauritânia. Ao observar essa área do espaço, você verá como o deserto está se expandindo para o Senegal, porque a vegetação ao longo da margem do rio é quase inexistente. As florestas podem servir como uma barreira, impedindo que a areia seja levada pelo vento e que o deserto se expanda. Um esforço para criar uma grande parede verde está sendo feito e a forma como eles fazem isso é realmente impressionante. Nada estava crescendo na área atualmente restaurada há mais de 40 anos, fazendo com que os moradores locais encontrassem outros lugares para chamar de lar. As pessoas ficaram entusiasmadas quando viram que a terra poderia ser restaurada. Elas se empenharam muito e aprenderam a trabalhar com o solo e a cultivar alimentos. No momento, mais de 300 quilômetros quadrados foram restaurados e transformados em uma vegetação exuberante. A região do Sahel está no ponto de partida da desertificação. E é fundamental estabelecer primeiro um muro verde nessa área. Fazer esse muro não é ciência de foguetes, pois são necessárias apenas algumas etapas simples. O solo lá é queimado pelo sol e é tão duro quanto um bloco de concreto. Se você já derramou água no concreto, sabe que ela simplesmente escorre. Ela não fica em um só lugar. Portanto, eles tiveram que criar meias-luas de retenção de água, que reteriam a água e a disponibilizariam para as plantas. Ao saber como essas meias-luas funcionam, você pode dizer: como eles não pensaram nisso antes? Na verdade, essa técnica é antiga e já foi implementada no Sahel, mas ela se perdeu com o tempo. Quando a chuva cai, a água é coletada nas meias-luas que estão posicionadas um pouco abaixo do solo, abaixo das linhas de contorno. Quando você olha para um mapa topográfico, pode ver essas linhas. Elas mostram a elevação do solo e desempenham um papel fundamental no posicionamento das meias-luas. Há também uma espécie de banco no final da forma que impede que a água transborde. E, no meio, há plantas que estão felizes porque tem bastante água para se desenvolver. Além disso, é essencial cultivar plantas nativas que estão acostumadas a condições adversas, como o sorgo e o pães. Essas plantas estão sobrevivendo no local há milhares de anos e produzem uma boa quantidade de biomassa, o que significa que a terra pode ser reabilitada mais rapidamente e as pessoas terão comida mais cedo. A água que entrará nas meias-luas não se perderá. Ela penetrará no solo e completará as águas subterrâneas. Isso garantirá que o H2O do solo nunca se esgote e que as gerações futuras tenham água utilizável. Essa brilhante técnica de plantio não se limita às meias-luas. As pessoas também criam linhas e plantam vários vegetais, como tomates. Em seguida, há lugares apenas para árvores como limões ou laranjas. Depois de um dia longo e quente, nada melhor do que uma limonada gelada feita na hora. As árvores também protegerão o solo e, com um pouco de sorte, haverá uma nova floresta no deserto do Saara. O objetivo é copiar a dinâmica da floresta. Comece com plantas pequenas e expanda gradualmente para plantas maiores que sejam mais úteis do que as pequenas. O objetivo é plantar mais de 10.000 árvores. Neste momento, muitas pessoas estão deixando o Saara após a estação chuvosa, indo para as cidades ou deixando a África por completo. Nessa época do ano, os vilarejos são como cidades fantasmas. Somente animais podem ser encontrados lá. A maioria das pessoas foi embora. Quero dizer, quem poderia culpá-los? Ninguém quer viver na areia, onde nada cresce. Felizmente, com toda essa nova tecnologia antiga que foi desenvolvida, muitas pessoas estão lenta, mas seguramente retornando às suas terras e começando a trabalhar na agricultura. O melhor de tudo é que não há invernos rigorosos, portanto as plantas crescem 12 meses por ano e as pessoas sempre podem ter comida. As pessoas estão se tornando mais sociáveis porque agora todos ficam em seus vilarejos e não viajam muito. Se esse projeto der certo, a África será salva e o mundo não se transformará em um deserto gigantesco. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida.
Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 m de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício.
com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Muxarabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O Frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no Caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da Terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos. Ah, Phoenix. Essa joia escaldante no deserto de Sonora não é apenas mais uma cidade americana. É mais como um forno gigante onde você pode dar uma festa, desde que não se esqueça do gelo. Sério. Se você estiver aqui no verão, prepare-se para o calor. Estamos falando de temperaturas que regularmente ultrapassam 38 graus Celsius. E em 2024, Phoenix atingiu 43 graus 55 vezes durante o verão, igualando o recorde estabelecido no ano anterior. Agora, eu entendo se você não for fã do clima quente, mas aparentemente, muitas pessoas adoram viver em uma sauna. Phoenix é a quinta maior cidade dos Estados Unidos e é a capital e a cidade mais populosa do Arizona, com 1,7 milhão de habitantes em 2024. E se estivermos falando da área metropolitana, também conhecida como Vale do Sol, a população é de quase 5 milhões. No entanto, boa sorte para encontrar alguém que realmente tenha nascido aqui. De cada 4 residentes de Phoenix, 3 nasceram em outro lugar. Acredite ou não, Phoenix nem sempre foi um lugar movimentado e cheio de gente. Ela se tornou um. Há algumas décadas, era apenas um pontinho sonolento no mapa. Nos anos 40, a população era de aproximadamente 65 mil habitantes. Não estava nem perto de entrar na lista das 100 maiores cidades dos Estados Unidos. Naquela época, Phoenix era principalmente um centro agrícola, e sua economia girava em torno do que eles chamavam de 5 Cs, do inglês para algodão, frutas cítricas, gado, clima e cobre. Mas as coisas realmente começaram a mudar nos anos 50, graças a uma invenção que mudou a vida. Rufem os tambores, por favor. O ar-condicionado.
Na verdade, foi a versão portátil que foi lançada em 1945, criada por um inventor americano chamado Robert Sherman. Os moradores de Phoenix devem muito a Robert por tornar a vida suportável durante os verões escaldantes. Antes do ar-condicionado, as pessoas em Phoenix literalmente levavam suas camas para fora e construíam varandas para dormir. Elas protegiam esse tipo de espaço ao ar livre com cortinas de luz ou algum tipo de rede, para manter a poeira e os insetos afastados. Divertido. De qualquer forma, a questão é que o ar-condicionado teve um papel importante em tornar Phoenix um lugar mais fácil de se viver. Dos anos 40 para cá, essa cidade do Arizona se transformou de uma cidadezinha empoeirada para uma selva urbana em expansão, e ainda uma das 10 áreas metropolitanas que mais crescem nos Estados Unidos. A melhor parte é que parece que isso não vai mudar tão cedo, já que essa metrópole de 1.344 km² é cercada por um deserto ondulante com muito espaço para continuar crescendo até onde a vista alcança. Então, quem está largando tudo para se mudar para Phoenix? Bem, os californianos são os maiores fãs da cidade. De acordo com uma pesquisa recente, 1/3 de todos os novos locatários que se mudam para Phoenix vêm de Los Angeles. Ok, essa pesquisa pode não ser a mais confiável, já que se aplica apenas aos clientes da fonte, mas está de acordo com os dados do US Census Bureau de 2019, que diz que 70 mil californianos se mudaram para o Arizona no ano anterior. A conexão entre Phoenix e Los Angeles é tão forte que algumas pessoas até chamam Phoenix de a próxima Los Angeles. É preciso dar crédito a Phoenix por capitalizar sua proximidade com o sul da Califórnia. A cidade oferece impostos mais baixos, menos regulamentações e custos de vida mais baixos, o que a torna um imã para empresas, especialmente nos setores de alta tecnologia e serviços. Então, nos anos 90, Phoenix era considerada uma geradora ininterrupta de empregos. Nos últimos anos, vimos o número de empregos só aumentar e a taxa de desemprego caiu quase pela metade, passando de 6,3 em janeiro de 2014 para 3,4 no mesmo mês em 2024. Agora, quando se trata dos problemas das grandes cidades, não se pode deixar de falar sobre o trânsito. Mas aqui está outro motivo pelo qual Phoenix é uma cidade dos sonhos. Ela não chega nem perto das 119 horas por ano que as pessoas passam paradas no trânsito em lugares como Los Angeles. Em Phoenix, é mais tipo 61 horas, uma diferença enorme, não é? E não vamos nem começar a falar sobre o dinheiro que as pessoas desperdiçam paradas no trânsito. Em Los Angeles, os motoristas gastam cerca de $2.440 em gasolina por ano. Em Phoenix, eles consomem 25 galões de combustível, o que acaba custando cerca de $952. Sim, isso ainda é muito dinheiro, mas comparado a Los Angeles, vamos lá, é uma barganha. O fato de Phoenix estar bem em termos de tráfego pode ter muito a ver com a forma como a cidade foi projetada. Basta dar uma olhada em um mapa de Phoenix. Você perceberá que parece que alguém pegou uma régua e desenhou linhas perfeitamente retas para as ruas. Isso ocorre porque a cidade foi projetada em um sistema de grade. Essa configuração facilita muito a locomoção, especialmente em comparação com cidades cheias de curvas confusas, inversões de marcha e ruas de mão única. Isso simplesmente simplifica as coisas, seja você um morador local ou um turista. Além disso, Phoenix tem ruas largas e suaves. A maioria das cidades tem uma via principal e um monte de ruas estreitas que não suportam tráfego intenso. Mas Phoenix tem ruas largas em toda parte. Assim, quando as rodovias ficam congestionadas, você pode simplesmente entrar em uma rua paralela e ainda chegar ao trabalho sem se estressar muito. Quando você observa todas as oportunidades de emprego e o trânsito relativamente tranquilo, não é de se admirar que as pessoas estejam dispostas a suportar o calor e se mudar para Phoenix. Mas não se engane, o calor não é brincadeira. É muito, muito quente e ensolarado por lá. Estamos falando de 300 dias de sol em média, ou mais de 85% de horas de luz do dia por ano. Mas, mais uma vez, Phoenix tirou o melhor proveito disso. E todo esse sol constante transformou Phoenix em uma das principais cidades de energia solar do país. Agora você deve estar se perguntando, uma cidade no meio do deserto com quase nada de chuva, será que eles têm água suficiente? Bem, eles têm. Phoenix tem sua situação hídrica muito bem resolvida, graças a várias fontes. Quero dizer, eles não dependem apenas da chuva, o que é bom porque você sabe como é a vida no deserto. A maior parte da água vem do norte e do leste do vale, onde a neve derrete das montanhas e flui para reservatórios gigantes, armazenando-a para os anos de seca. Mas a maior parte da água de Phoenix vem do Salt River Project, que traz água dos rios Salt e Verde por meio de canais e tubulações. Tem também o Central Arizona Project, que
que transporta a água do rio Colorado. Eles ainda obtêm um pouco de água de poços subterrâneos. E Phoenix não quer desperdiçar uma gota sequer. Então, eles são inteligentes em relação à reciclagem, reutilizando a água tratada para manter os parques verdes e até mesmo recarregando seus lençóis freáticos. Como Phoenix tem céu ensolarado quase todos os dias do ano, é normal que as pessoas fiquem um pouco mal-humoradas quando chove. Mas o fato é que Phoenix sempre tem uma surpresa na manga, mesmo quando se trata de tempo ruim. Quando chove no deserto, os habitantes locais são brindados com um cheiro terroso único. Isso se deve ao arbusto creosoto, uma planta do deserto que libera uma fragrância incrível quando a chuva a atinge. As pessoas o descrevem como o cheiro da chuva, e isso, sinceramente, é um daqueles aromas frescos e limpos que fazem você esquecer que está no deserto por um segundo. E se você nunca parou para pensar por que Phoenix tem esse nome? Bem, ela se baseia na famosa lenda do pássaro fênix que renasce das cinzas. Agora, depois de conhecer todas as coisas especiais sobre essa cidade e sua capacidade única de transformar desafios em vantagens, podemos dizer que o nome não poderia ter sido melhor escolhido. O deserto te recebe com as condições desafiadoras de ambientes inóspitos e temperaturas extremas. Alguns de nós prefeririam desertar, correr para bem longe. Pois bem, assim como cactos e camelos, as construções precisam se adaptar a essas condições. Aqui estão alguns exemplos de estruturas surpreendentes em desertos. Estas aqui, localizadas em uma cidade no deserto do Novo México, são chamadas de Earthships. Uma grande comunidade de pessoas com opiniões semelhantes vive nelas. O mais interessante ainda é que a localização dessas construções está registrada como lixeiras. Talvez seja porque todas são feitas de pneus velhos, garrafas e latas. As Earthships operam usando princípios da construção verde. Cerca de 40% de uma Earthship típica é construída com materiais naturais ou reciclados. Imagine as paredes feitas de centenas de pneus usados cheios de detritos. Depois, há camadas de janelas solares passivas do chão até o teto. Elas captam a luz do sol durante o inverno e a refletem no verão para manter as estruturas em uma temperatura ambiente razoável. Você pode ver plantas nos corredores e garrafas de vidro ou latas de alumínio colocadas nas paredes. Certamente uma casa diferenciada em muitos aspectos. Mike Reynolds é um arquiteto que percebeu os níveis alarmantes de desperdício e consumo na década de 1970. Ele projetou uma casa totalmente sustentável feita de latas naquela época. Quase 40 anos depois, se tornou aquele que reúne todos os outros adeptos das Earthships. Reynolds dirigiu um Mercedes, mas que era movido a óleo vegetal, que ele comprava em restaurantes de fast food da cidade. Uma Earthship padrão de 2 quartos e 2 banheiros custa cerca de $250 mil nessa cidade. No entanto, existem outras, como a Dobson House, que chega até $1,5 milhão. Se você fizer uma sozinho, por exemplo, com a ajuda da família e dos amigos, dá para eliminar os custos de mão de obra, o que a deixa relativamente mais barata. Vamos supor que você realmente vai construir uma. Onde pode ser? Em qualquer lugar. As Earthships atualmente se adaptam ao ar frio e seco do Canadá, bem como ao clima quente e úmido do Haiti. Esta é a casa Mirage Mirror, uma instalação ambientada no deserto do sul da Califórnia. Ela abriu em 2017 como parte de uma exposição de arte contemporânea. E é composta por espelhos. A estrutura minimalista combina com o ambiente ao seu redor. As portas, janelas e aberturas foram removidas para criar uma experiência incrível. O que há na paisagem é refletido de volta. Como isso é feito? Com superfícies espelhadas. À noite, as luzes distantes refratam-se nos espelhos. Durante o dia, o céu se transforma em bancos de nuvens. Não há cenário fixo nesta casa. Que tal uma estrutura futurista no meio do deserto? Os arquitetos projetaram uma casa conceito que combina perfeitamente com o Cybertruck de Elon Musk. Ela tem um tema pós-apocalíptico, ou seja, foi projetada para sobreviver em um cenário de desastre. A Cyberhouse tem portões de aço, janelas blindadas e paredes externas feitas de material super resistente. A Modern House é controlada por uma bomba de calor geotérmica autônoma. Para deixar a conversa com menos cara de ficção científica, é possível manter a temperatura interna estável. Essa casa elegante tem uma entrada que pode acomodar o Cybertruck. Afinal, ela é inspirada nele em primeiro lugar. Além disso, o Cybertruck pode ser elevado até o segundo andar para ficar mais seguro. Este é o Centro de Estudos e Pesquisas Petrolíferas King Abdullah, na Arábia Saudita. Basicamente, é um laboratório no deserto e foi projetado para demandar o mínimo de energia. A arquitetura tem desenhos nas paredes e tetos, fazendo referência à tradição local de formas geométricas. A próxima parada é a Casa Swartberg, na África do Sul.
Ela fica localizada perto das montanhas Swartberg, mas não fique muito animado. Está na beira do deserto Great Karoo. Trata-se de um apartamento de 4 quartos com sistema especial de regulação de temperatura. Ele funciona como um escudo contra o calor no verão e como uma armadilha para capturar o sol no inverno. Você está olhando para a grande mesquita de Djenné, no Mali, com 16 metros de altura. Ela é impressionante, pois é feita apenas de ripas e uma mistura especial de lama e outros elementos naturais encontrados no deserto. Petra é uma antiga cidade escondida no deserto da Jordânia. As estruturas são esculpidas diretamente em penhascos de arenito vermelho, branco e rosa. Ela está localizada entre os canyons e montanhas perto do deserto. O lugar era um centro de comércio há muitos anos. Você já deve ter visto as fotos da impressionante fachada do tesouro. Essa estrutura ainda contém muitos mistérios. Para começar, os cientistas não conseguem explicar como os nabateus conseguiram criá-la há milhares de anos. Você sabia que existe outro lugar misterioso no meio do deserto com uma estrutura parecida com Petra? Madain Saleh era como uma segunda capital do reino nabateu. Mais um segredo que eles deixaram para nós decifrarmos. O local tem mais de 100 túmulos decorados e mais de 1000 sepulturas não monumentais. Além disso, inscrições e desenhos rupestres também estão lá, novamente cercados por arenitos. Esta cabana de madeira já foi uma agência dos Correios. A estrutura fica no deserto de Tenger, na Mongólia. E é cercada por nada. A areia é a única coisa que acompanha. O prédio tem apenas 15 metros quadrados. Como você pode imaginar, ele não recebeu muitos visitantes. Estava abandonado há mais de 35 anos. Seu destino mudou um dia quando uma mulher o descobriu. A senhora Zhang e uma amiga tiveram uma ideia. Elas iriam procurar por empresas e pessoas que quisessem enviar cartas e cartões postais do correio mais solitário do mundo sem realmente visitar o local. E funcionou! A agência raramente recebe visitantes no local, mas está funcionando online. Mais de 20.000 cartas e cartões postais foram enviados dela somente em dezembro de 2021. O local fica a cerca de 10 quilômetros da estrada mais próxima. Um caminhão de correio pega as correspondências e segue pela estrada para entregá-las. Por fim, elas são enviadas para todo o mundo. O segundo destino na Arábia Saudita é o Centro de Cultura Mundial King Abdulaziz. O edifício tem um design interessante e estrutura complexa, que demorou quase uma década para ser construída. É uma torre de 98 metros de altura que se destaca por sua aparência. O Stone Matters Pavilion é uma estrutura de pedra na Palestina que abrange uma área de superfície de 60 metros quadrados. Ele foi construído inteiramente com 300 pedras interligadas que se apoiam mutuamente. Os telhados côncavos, e sim, eles parecem tigelas gigantes, são projetados dessa forma para coletar água da chuva. Essa estrutura fica no Irã. Curiosamente, no país, a taxa de evaporação é 3 vezes mais rápida que a média mundial. Portanto, esse design em forma de arco é muito útil, porque captura a água de maneira que ela possa formar uma única massa antes de evaporar. A parte externa do sistema do telhado coleta a água da chuva, mas também funciona como um sombreamento adicional. Isso faz o ar circular livremente, como um mecanismo de refrigeração para ambos os telhados. O Eco Lodge, no Egito, é a próxima parada. O projeto é construído em um lugar com vista para o deserto, com materiais disponíveis localmente, como tijolos queimados pelo sol e madeira de palmeira. O edifício é um exemplo de arquitetura tradicional. Há uma bacia de água que deixa entrar o ar para manter o interior fresco. Vale a pena mencionar o CID, ou Centro de Interpretação do Deserto, no Chile. O Atacama, no Chile, está entre os principais destinos turísticos do país. Para ajudar os turistas, arquitetos projetaram um centro de visitantes como parte da infraestrutura do parque eólico. Aqui, os meses frios de inverno não congelam as pessoas, pois as grandes janelas aproveitam ao máximo o aquecimento solar. O que é ainda mais interessante é que o prédio foi projetado para ficar completamente escuro à noite. Imagine você, de alguma forma, colidir com ele por acidente. A casa Black Desert é uma edificação que respeita as estrelas. À noite, ela fica completamente escura. Se dissolve na noite para que as estrelas fiquem mais destacadas. E aí, existe alguma edificação misteriosa em algum deserto que você conheça que não está nesta lista? Conte pra gente nos comentários. É o lugar mais quente da Terra. Bem, pelo menos quando se trata da temperatura do ar. No dia 10 de julho de 1913, a temperatura aqui atingiu assustadores e recordes 56,7 graus Celsius. Não é à toa que as pessoas o chamam de Vale da Morte. Ele é também o ponto mais baixo de toda a América do Norte, localizado a 86 metros abaixo do nível do mar.
Quando você vem aqui pela primeira vez, de repente pode pensar que está cercado por gelo. Mas essa água que você vê lá está realmente congelada? Não se deixe enganar, aquilo na verdade é sal. À medida que a água da chuva se combina com os minerais, a camada externa de rochas que cerca a área se dissolve. Quando a água evapora, a única coisa que resta é o sal. Caso seja fã de água, este não é o melhor lugar para você, já que as chuvas são raras no Vale da Morte. Tão raras que, em média, esta área recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano. Isso faz do Vale da Morte o local mais seco não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a América do Norte. Em 1929 e 1953, este local não recebeu uma única gota de chuva durante todo o ano. Essa paisagem surreal fica ainda mais marcante quando você vê as dunas de areia. Claro, elas representam apenas uma pequena porção do Vale da Morte, mas elas são, de fato, alguns dos pontos turísticos mais memoráveis, com algumas com mais de 200 metros. Se você chegar ao topo das dunas de areia, pode ter a sorte de vivenciar uma das coisas mais estranhas do deserto, as areias cantantes. Mas por que isso acontece? É realmente a areia que faz esse som ou é outra coisa? A resposta é que esse fenômeno ainda precisa ser compreendido. Uma explicação pode ser que a areia que desliza pelas dunas produz esse som devido ao atrito entre seus grãos. Seu som parece um avião voando à distância. Este é um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz barulho tão alto que você consegue realmente ouvi-la. Os outros lugares são o deserto do Namibe, na África, e as Barking Sands do Havaí. Se você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas neste local surreal, veja isso. Algumas das rochas aqui parecem se mover por conta própria. Será que animais esbarram nelas? Quero dizer, o vale é o lar do Geococcyx, que é o famoso papaléguas. Este pequeno pássaro, que tem menos de 60 centímetros de altura e pesa 500 gramas, é uma das poucas criaturas que vivem aqui. Ele adaptou sua temperatura corporal para sobreviver ao calor intenso durante o dia. Mas o papaléguas não pode ser o culpado. Afinal, ele não é grande o suficiente para provocar tais consequências. Além disso, nada parece estar empurrando essas rochas. O rastro que elas deixam para trás é muito proeminente. Bem, nesse caso, devemos culpar os ventos? Essa explicação também não parece se encaixar, já que algumas das rochas são tão grandes que é impossível simplesmente serem levadas pelo vento. Quero dizer, elas podem pesar até 300 quilos e ainda percorrer uma distância de mais de 400 metros. Nesse caso, talvez tenha algo na composição dessas rochas que as ajude a se mover quando querem? Existe algum material especial do qual elas são feitas? Os cientistas ficaram tão desapontados quanto você quando investigaram essa teoria. Não há nada de único na composição dessas rochas. São apenas pedras comuns, compostas principalmente de dolomita e granito. Elas eram anteriormente parte de penhascos e afloramentos locais que simplesmente caíram. De qualquer forma, os movimentos das rochas têm intrigado pesquisadores desde sua descoberta no início do século XX. Ainda mais curioso é que, dependendo da forma das rochas, seus trajetos parecem ser diferentes. Enquanto as rochas com a base áspera formam trilhos retos, as de base lisa parecem vagar. Os pesquisadores tentaram descobrir os múltiplos movimentos das rochas e como elas formam esses rastros de muitas maneiras diferentes, observando o local com a ajuda de câmeras de vídeo. Eles também criaram uma estação meteorológica dedicada no local e até colocaram dispositivos de rastreamento GPS em algumas das rochas. A outra pergunta: por que algumas dessas rochas se movem juntas? Independentemente de sua forma e tamanho, algumas delas parecem deixar rastros paralelos. Parece que estão seguindo na mesma direção, fazendo as mesmas voltas e curvas enquanto se movem. Não parece que essas pedras estão indo para a mesma festa? Somente em 2014, os cientistas conseguiram realmente capturar o movimento das rochas em filmagens. Até então, ninguém as tinha visto se movendo. As pessoas ficavam intrigadas com o mistério dos rastros deixados para trás. Com a ajuda de fotografias em time-lapse, o que basicamente significa tirar fotos do mesmo quadro por algum tempo e depois reproduzi-las como um filme, os cientistas finalmente descobriram o que estava por trás do movimento misterioso. Então, realmente tinha algo a ver com animais ou com o vento? Ou era alguma outra força misteriosa que estava empurrando as rochas pela paisagem vazia? Bem, a resposta não é tão simples quanto você imagina. Tudo se resume a uma combinação de chuvas, mudanças rápidas de temperatura e um pouco de vento. Para simplificar,
Quando chove no vale, às vezes o local pode congelar e todo o vale começa a aparecer uma pista de patinação no gelo gigante. Algumas rochas também ficam presas no gelo. Quando a temperatura aumenta e o gelo começa a derreter, partes dessa camada de gelo começam a se mover lentamente, arrastando as rochas. Daí o movimento e os rastros que elas deixam. Como a terra sob as rochas fica mais lamacenta devido à chuva, fica mais fácil para as pedras se moverem junto com a camada de gelo. Uma vez que o gelo derrete, a água evapora, não deixando nenhuma indicação do que realmente aconteceu. Os rastros deixados pelas rochas se solidificam com o calor do sol, fazendo parecer que elas estão se movendo por conta própria. O que dificultou para os cientistas desvendar esse mistério foi o fato de que a camada de gelo que ajuda essas rochas a se moverem é muito fina. Ela precisa ser grande o suficiente em termos de sua superfície geral, mas fina o suficiente para evaporar muito rapidamente, sem deixar nenhum sinal de que realmente estava lá. De qualquer forma, apesar do nome do deserto, existem muitas criaturas vagando por este local. Até peixes. Eu sei, peixes no deserto, né? Bem, surpreendentemente, existem 6 espécies de peixes que podem sobreviver aqui, apesar das águas salgadas e condições difíceis. Uma das espécies de peixes resilientes é o peixinho do buraco do diabo. Ele só vive lá, na água cuja temperatura pode atingir até impressionantes 34 graus Celsius. Por causa da temperatura e da concentração de oxigênio, nenhuma outra espécie de peixe consegue isso. Mas não são só peixes. Na verdade, há uma grande variedade de vida selvagem no deserto. Ele é o lar de mais de 50 espécies de mamíferos e até vários tipos de répteis. Você encontrará aqui animais como coiotes, raposas, linces e leões da montanha. Entre as espécies menores, você poderá avistar coelhos, esquilos, morcegos, tartarugas, ratos e camundongos. Alguns dos animais que vivem aqui precisam se adaptar às condições adversas e criaram soluções realmente criativas, como a lebre, por exemplo. Ela usa suas grandes orelhas para ajudá-la a se refrescar durante o intenso calor do verão. Os ratos canguru também têm um truque único na manga. Eles podem sobreviver quase sem água. Como? Podem obter toda a água que precisam dos alimentos que comem. Outras criaturas, como tartarugas, usam a hibernação. Por até 9 meses por ano, elas descansam para se proteger das condições extremas do deserto. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes que ficavam submersas por mais de 40 anos estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras.
Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior, uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram os cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland.
e eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12 mil anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47 mil km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. O que você sabe sobre a Arábia Saudita? Eis um fato interessante. A Arábia Saudita é maior do que o México, mas 85% de toda a população vive nessas duas regiões. Isso equivale a 20% da área total. Espero que você tenha gostado, pois a história só fica mais interessante. A Arábia Saudita está localizada na parte mais distante do sudoeste da Ásia, nesse pedaço de terra entre a África e a Eurásia, chamado de Península Arábica. Você encontrará o país rapidamente, porque ele é o maior de todos. De fato, a Arábia Saudita é, na verdade, o 13º maior país do mundo se falarmos de área. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Groenlândia. Espera, o quê? Eles não parecem nem um pouco semelhantes em tamanho. Bem, lembre-se de que o mapa é uma projeção do globo terrestre. A escala das projeções em diferentes latitudes não é a mesma. Mais perto do Equador, elas são menores. Mais perto do norte, a escala fica maior. Assim, o mapa plano é bastante distorcido, portanto você não deve confiar muito em seus olhos. Vamos dar uma olhada no globo e encontrar esses países. Aqui está a Groenlândia e aqui está a Arábia Saudita. Agora eles parecem quase iguais. A Península Arábica é uma região desértica, portanto a maior parte dessa área é um verdadeiro deserto. E, como a Arábia Saudita ocupa a maior parte da península, ela também tem muitos desertos. 95% do território do país é um deserto ou semideserto. Rub al Khali, o maior deserto de areia contínuo do mundo, está localizado no país. Por contínuo, quero dizer que não há nada além de areias eternas lá. E ele é realmente enorme. É maior do que a Holanda, a Bélgica e a França juntas. E as dunas de areia podem atingir a altura de um prédio de 60 andares. No entanto, lá é muito quente e úmido e não há fontes naturais de água. Há, é claro, mares ao redor do país, mas é água do mar. Portanto, a Arábia Saudita precisa dessalinizar a água do mar antes que ela possa ser consumida. O país recebe toneladas de água do exterior, mas um galão de água ainda é mais caro do que um galão de petróleo. Portanto, se você for viajar, faça um estoque desse líquido vital. Você não imagina o que mais o país importa do exterior: areia. Sim, por ser um deserto e ter areia em abundância, a Arábia Saudita ainda precisa comprar areia da Austrália para a construção e produção de vidro. Acontece que a areia do deserto é instável e não é adequada para esse tipo de negócio. Ao mesmo tempo, o país tem algo valioso: petróleo. No início, a Arábia Saudita era um estado pobre e desértico. Então, em 1938, o petróleo foi descoberto e tudo mudou. Hoje, o país tem mais petróleo do que qualquer outro e é o maior exportador de petróleo e combustível do mundo. No entanto, você pode imaginar que as condições climáticas e meteorológicas adversas fizeram com que as pessoas escolhessem sabiamente os locais para seus assentamentos. A razão pela qual a maioria da população vive em uma pequena área é todo o restante ser um grande deserto quente sem água. Eis as 7 maiores cidades do país. Daman está localizada bem aqui, na costa do Golfo Pérsico. Essa cidade tem o maior aeroporto do mundo, o aeroporto King Fahd. Ele é 5 vezes maior do que o segundo maior aeroporto do mundo. Vamos para o oeste. Riad é a capital e também a cidade mais populosa. A palavra Riad significa o jardim. Isso provavelmente reflete como a cidade era antigamente, um oásis no meio do deserto. Agora é uma enorme megalópole com arranha-céus e cresceu muito e ficou muito alta em menos de um século. Agora vamos nos deslocar para o sudoeste e viajar pela outra área densamente povoada.
A estrada de Riad para Abá fica bem a oeste de Rub al Khali, o bairro vazio, o maior deserto contínuo sobre o qual falei. Essa área não é habitada e nem mesmo totalmente explorada. No entanto, sob suas areias há grandes reservas de petróleo, então talvez em algum momento até mesmo o deserto não seja mais um mistério. Agora chegamos a Abá. Esse nome significa perfume e é um verdadeiro oásis no deserto. É verde, há muitas flores e as paisagens são de tirar o fôlego. É a cidade das artes, das culturas e do café. A cidade realiza um festival anual de verão e é conhecida por sua culinária extensiva e artes folclóricas tradicionais, dança, pintura, cerâmica e escultura em madeira. Se Riad tem tudo a ver com negócios, Abá representa a cultura. Agora vamos para o norte, ao longo da costa do Mar Vermelho. Veremos 3 cidades, uma ao lado da outra: Taif, Meca e Jeddah. Jeddah é a segunda cidade mais populosa do país e em breve fará história. No momento, a Torre de Jeddah está sendo construída lá. Essa torre está planejada para ter 1.000 metros de altura. Isso fará com que a torre seja o edifício mais alto do mundo, superando o Burj Khalifa. A construção começou em 2013 e depois foi suspensa por 5 anos. Em 2023, foi retomada. Jeddah também tem a fonte mais alta do mundo, a fonte do Rei Fahd. Ela lança água tão alto quanto um prédio de 20 andares. Lembra-se de que o país tem problemas com água doce? Então, é claro, eles não usam esse precioso líquido. Em vez disso, a fonte obtém água do Mar Vermelho, o que significa que a água nela contida é salgada. Meca é a cidade mais sagrada do país, abrigando a maior mesquita do mundo e muitos outros locais sagrados. Durante os feriados religiosos, o número de pessoas na cidade mais do que dobra. A estrada de Meca até nosso próximo destino, Taif, é cativante por si só. Ela passa por cadeias de montanhas e vales profundos, mercados de frutas e fazendas de rosas. Taif é uma cidade montanhosa, geralmente coberta de nuvens. Elas dão à cidade a tão desejada sombra e um pouco de frescor. Você pode imaginar que esse é um destino turístico muito popular, especialmente no verão, pois é um dos poucos lugares do país com clima tolerável. Taif é chamada extraoficialmente de a capital do verão da Arábia Saudita. Ela também é chamada de a Cidade das Rosas. Cerca de 300 milhões de rosas são cultivadas ali todos os anos. Depois de colhidas, elas são usadas para produzir o óleo de rosas mais caro do mundo. Temos mais algumas cidades grandes na lista e continuamos indo para o norte. A próxima parada é Medina, outra cidade sagrada com uma história rica, onde fica a maior mesquita do mundo. Nem todos os visitantes poderão ver o centro da cidade, pois não é permitida a entrada de não-muçulmanos. Os arredores também são bons. Medina é o centro da agricultura e é conhecida principalmente por suas tamareiras. Há cerca de 300 variedades delas. Vamos pegar algumas e seguir para o noroeste, para a última cidade da nossa excursão, Tabuk. Essa é uma cidade antiga que remonta a milhares de anos. É por isso que você pode encontrar petróglifos antigos em vários lugares. Mas essa não é a única coisa que a cidade tem a oferecer. Na verdade, Tabuk tem de tudo. Marcos antigos, paisagens rochosas deslumbrantes, belas praias à beira do Mar Vermelho, muitos festivais com culinária diversificada e música tradicional da Arábia Saudita. Melhor ainda, a região é fértil e é ótima para o cultivo de plantas. Em Tabuk são cultivadas frutas cítricas, tâmaras e azeitonas. Apenas algumas palavras sobre os pontos de referência. As ruínas nabatianas são patrimônio mundial da Unesco e o castelo de Tabuk é um dos castelos mais antigos do mundo. Você também pode visitar o deserto de Hasma, um museu de formações rochosas raras que surgiram naturalmente ao longo dos séculos. Não sei quanto a você, mas visitar a Arábia Saudita está na minha lista de desejos agora. Que países você gostaria de visitar? Diga-me nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. O passeio terminou, mas tenho mais alguns fatos para você. O animal nacional da Arábia Saudita é o camelo. Acontece que os camelos são nativos da Península Arábica e há evidências de que camelos e pessoas viveram lado a lado durante séculos. As pessoas na Arábia Saudita amam e respeitam seus camelos e em estradas menores eles são usados como meio de transporte. Há até concursos de beleza para camelos e os entusiastas dizem que um camelo bonito se destaca logo de cara. Isso é tudo sobre a Arábia Saudita. Até mais! Desertos quentes e intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias,
você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas. E entende que provavelmente se trata de uma miragem, mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele, graças a uma estranha penugem. Os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pela qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de cholla e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas, desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz. Se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer. O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção, e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vans e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado. Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas na verdade, é um perigoso monstro de Gila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de Gila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade. Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana, com mandíbulas fortes e pernas longas, esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação, mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você, ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela. As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis, para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha.
Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada, Solifugae. Ela gosta de morder, é destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roedores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia, também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, 2 vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha. Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado, o escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente, que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião? Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Você certamente conhece a Grande Muralha da China, mas sabia que o país acabou de construir uma segunda? Essa, porém, não é feita de tijolos e pedras e não impede a entrada de invasores. Em vez disso, ela é feita de plantas e serve como uma última linha de defesa contra algo que vem tomando conta do país de forma lenta, mas implacável: a areia. Essa grande barreira circunda o complicado deserto de Taklamakan, localizado na parte noroeste do país. Essa área é enorme, cobrindo uma área de mais de 130 mil milhas quadradas, um pouco menor que a Alemanha. Tem dunas enormes, algumas com mais de 300 pés de altura, o que é mais alto do que um arranha-céu de 30 andares. As temperaturas também são loucas, com um calor escaldante no verão, muitas vezes chegando a 104 graus Fahrenheit. Mas não é apenas o tamanho ou a temperatura que o torna tão assustador, é a maneira como ele se move. Sim, esse é o segundo maior deserto de areia movediça do mundo. 85% dele é composto de dunas que se movem conforme são levadas pelo vento. A areia está constantemente engolindo estradas, vilarejos e terras agrícolas em seu caminho. Os viajantes mais aventureiros que atravessam o deserto de carro ou ônibus podem realmente ver a areia se movendo pela estrada, mas eles também notam algo interessante no horizonte: arbustos verdes. Mas não confunda isso com um oásis.
Essa é a nova Grande Muralha, ou melhor, a Muralha Verde, um projeto maciço criado para combater a desertificação e controlar as tempestades de poeira. Mas será que isso é realmente um grande problema? Sem dúvida. A China vem lutando contra a expansão do deserto há algum tempo, pois um dos motivos é a necessidade de mais espaço. Veja bem, a China é um dos países mais populosos do mundo, perdendo apenas para a Índia. E agora você deve estar pensando, ok, mas o território deles é enorme, então há muito espaço para todos. Bem, tecnicamente sim, afinal de contas, estamos falando de um país que se estende por mais de 3 milhões de milhas quadradas, quase tão grande quanto toda a Europa. Embora a China seja enorme, nem todas as suas terras podem ser usadas. Uma grande parte do país é coberta por terrenos áridos, lugares que não são adequados para a construção e onde vivem poucas pessoas. Há 12 grandes desertos que representam quase 20% do território da China. E esse problema só está piorando, pois o terreno baldio continua se expandindo. No futuro, os desertos poderão ocupar até 44% do país. Até mesmo a capital, Pequim, está em risco. A propósito, a capital já está sendo constantemente atingida por fortes tempestades de areia, forçando os residentes a ficarem em casa para evitar a forte poluição do ar. Durante anos, os desertos da China têm se espalhado a uma taxa de mais de 1.300 km² por ano. A região de Ningxia-Hui, no noroeste da China, por exemplo, é cercada por 3 grandes desertos e vem lutando contra a desertificação há mais de 60 anos. Em 2010, 57% de suas terras já haviam sido afetadas. Isso não é apenas um incômodo. A desertificação destrói terras agrícolas, prejudicando a produção de alimentos. Ela também força as pessoas a abandonarem suas casas depois de verem sua aldeia ser enterrada na areia. As autoridades estão trabalhando arduamente para realocar essas pessoas para áreas mais seguras. E para aqueles que decidem ficar, a vida não é fácil. A agricultura, por exemplo, está se tornando cada vez mais difícil. Por exemplo, os fazendeiros da cidade de Tongwonaware dizem que quando eram crianças podiam cavar e encontrar lençóis freáticos com cerca de 2 metros de profundidade. Agora, eles precisam cavar cerca de 3 metros apenas para alcançar a água. E como o solo não é tão macio ou fértil como costumava ser, eles também precisam usar muito mais fertilizante em suas plantações. Certo, mas por que tudo isso está acontecendo? Não há apenas um motivo principal para a desertificação, é mais uma combinação de fatores. Na China, especificamente, estudos mostram que cerca de 20% da culpa se deve ao aumento da temperatura do planeta. Quero dizer, sim, os desertos já são ambientes propensos à seca, mas o aumento do calor torna a seca ainda pior. E é fato que chove muito menos hoje em dia do que há meio século. Portanto, essa perturbação climática afeta principalmente as regiões do Nordeste e Noroeste da China, mas nas áreas próximas ao deserto de Muus, no centro-norte da China, há outro fator que torna o país ainda mais árido, e somos nós, os humanos. A equação é simples. Mais pessoas, mais desertificação. Entre 1997 e 2008, a população da China cresceu em quase 100 milhões de pessoas. Com mais pessoas, elas precisam de mais alimentos, mais espaço e mais recursos. Assim, eles começam a derrubar árvores, limpar a terra para a agricultura e usar todos os recursos naturais ao seu redor. É como se a terra estivesse sendo despojada de tudo o que precisa para se manter saudável. É assim que a desertificação se acelera. Mas o problema da desertificação na China pode realmente afetar sua vida, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. A questão é a seguinte: o solo armazena uma enorme quantidade de carbono, mas à medida que a Terra se degrada, ela não só perde a capacidade de reter esse carbono, como também pode liberá-lo na atmosfera. E quando mais carbono vai para o ar, bem, todos nós sabemos como essa história termina, certo? Felizmente, há algumas maneiras de evitar que a China se transforme em uma gigantesca caixa de areia. Uma solução que as autoridades encontraram foi a construção do Muro Verde de que falamos no deserto de Taklamakan.
Ao plantar uma quantidade enorme de árvores, arbustos e outras vegetações ao redor dos desertos, eles conseguem evitar as tempestades de areia. O fato é que a ação do vento e da areia na borda do deserto é muito intensa e as dunas de areia continuam se expandindo para fora. Esse cinturão verde também ajuda a proteger a infraestrutura. Ao bloquear as bordas do deserto, ele protege coisas como ferrovias e estradas. Construir uma barreira tão poderosa é um grande feito de engenharia. O primeiro desafio é, obviamente, o tamanho do deserto que precisa ser contido. Ele é enorme. Além disso, a altura das dunas, algumas das quais atingem alturas incríveis. As dunas mais altas são tão altas quanto um arranha-céu de 100 andares. Além disso, os engenheiros precisam encontrar soluções para fazer com que o cinturão verde prospere no clima seco, o que torna o reflorestamento praticamente impossível. Portanto, esse definitivamente não é um projeto que acontece da noite para o dia. Somente no deserto de Taklamakan foram necessários 40 anos para concluir os primeiros 1.700 quilômetros do cinturão verde. Para terminar o restante, eles precisaram de um grupo de 600 mil pessoas plantando espécies tolerantes ao deserto, como o álamo do deserto, salgueiro vermelho e árvores taxaú. Falando nisso, até mesmo as plantas que eles estão usando no projeto podem criar oportunidades econômicas. Por exemplo, há o jacinto do deserto, também conhecido como ginseng do deserto. Essa planta realmente se desenvolve em ambientes secos e pode ser facilmente vendida, pois é tradicionalmente usada em alimentos na China. Além das plantas, eles também estão montando bases de energia solar ao redor do deserto. A instalação de painéis solares nesses locais não apenas gera energia, mas também ajuda a evitar que as dunas de areia se movam. Essa enorme barreira feita pelo homem, que se estende por cerca de 3.000 quilômetros ao redor do deserto de Taklamakan, foi finalmente concluída em novembro de 24, e parece que todo o trabalho árduo dos engenheiros realmente valeu a pena. A parte do país coberta por desertos caiu de 27,2% na década anterior para 26,8%. Isso é incrível. Mas para onde foi toda essa areia? Não é como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. É mais como se ela estivesse sendo contida agora. A areia que costumava se mover não está mais se espalhando, pelo menos não está ocupando mais terras. A batalha contra a desertificação está longe de terminar, mas uma coisa é certa: a China não está mais apenas lutando contra seus desertos, ela está realmente vencendo. Você está na África, terra de uma vida selvagem única, berço de uma grande variedade de culturas e línguas, e, acima de tudo, local do maior deserto quente do mundo, o Saara. É de dia e você está louco por uma sombra e água fresca. Afinal, está andando há dias, tentando encontrar um daqueles oásis que parecem preciosos. E sente que está perto, mas o horizonte continua esticando e esticando. Sua mente está cansada e seu corpo está sentindo todo o calor. É como se tivesse comido um prato cheio de pimenta, pelo tanto que está suando. E quando digo quente, pense em quase 38 graus. Não é de admirar que isso esteja acontecendo, afinal você se encontra no maior deserto quente do mundo. Eu digo deserto quente, pois as maiores paisagens desérticas são, na verdade, as frias, localizadas na Antártida e no Ártico. O deserto congelado da Antártida gelada tem mais ou menos o tamanho de 1 milhão de vezes o Aeroporto Internacional de Los Angeles. O deserto do Ártico é um pouco menor que isso. Agora, caso você não saiba, o do Saara está situado no norte da África, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele ocupa uma área grande o suficiente para colocar cerca de 100 mil parques temáticos da Disney World lado a lado. Segundo os cientistas, as fronteiras dele estão se expandindo. Os desertos geralmente se formam nos subtrópicos, por causa do que é chamado de célula de Hadley. O ar sobe no Equador e desce para os subtrópicos. Essa circulação de ar tem um efeito de secagem que ajuda na formação de paisagens desérticas. Desde a década de 1920, considera-se que o Saara cresceu mais de 10%. Como isso está acontecendo? Bem, vamos começar do início. Você provavelmente conhece o Saara como um dos locais mais inóspitos da Terra hoje. Apenas para conhecimento, para um lugar ser considerado um deserto, tem que receber menos de 10 centímetros de chuva por ano. Devido ao índice de precipitação muito pequeno, trata-se geralmente de uma região seca e árida.
Há pouca umidade no ar e as temperaturas diurnas podem chegar a 54 graus. Normalmente não há tanta vida animal e vegetal por causa da falta de água, mas no caso do Saara nem sempre foi assim. Pode ser difícil imaginar o norte da África sem as toneladas de areia de hoje, mas cerca de 20 mil anos atrás ele era na verdade um grande oásis. Descobertas recentes mostram evidências claras do que os cientistas agora chamam de Saara Verde. Em meados de 1800, um explorador alemão cruzando a região encontrou algumas pinturas e gravuras que artistas nômades haviam deixado para trás. O que ele viu não se parecia em nada com o que conhecemos na atualidade. Em vez de uma paisagem árida apenas com camelos e vegetação desértica, as imagens rupestres retratavam animais da selva, como girafas e hipopótamos. Havia até gado e animais de pastoreio, como bois e ovelhas, algo que parece impossível para o Saara atual. Os artistas geralmente desenham o que vem ao seu redor, então essa descoberta realmente intrigou o explorador alemão. Os desenhos eram tão detalhados que os autores devem ter tido contato próximo com aqueles animais. Você pode encontrar estas artes rupestres espalhadas na parte norte do continente africano, do Saara Ocidental à Arábia Saudita. Os geólogos logo se interessaram e encontraram as primeiras pistas do que isso poderia significar. Eles conseguiram confirmar que, de fato, o norte da África já foi muito mais úmido, e encontraram evidências de sedimentos de águas profundas nas proximidades da costa da Mauritânia. Amostras de areia e lama subaquáticas, também conhecidas como o aporte de poeira do Saara, mostraram que, de fato, um Saara verde era possível. Quanto mais poeira é soprada do deserto para o fundo do oceano, mais seco é o clima na região. As amostras de sedimentos mostram que saía muito menos areia, apenas metade, do norte da África durante o período úmido, que tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Normalmente, nosso planeta gira a uma inclinação de 23,5 graus, mas esse ângulo não é constante e muda com o tempo. A inclinação terrestre é responsável pela quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe. Isso afeta várias funções do ecossistema no planeta. Durante a época do Saara Verde, a Terra recebia entre 4% e 8% mais luz solar do que hoje. Então, quando o planeta se inclinou há cerca de 20 mil anos, o hemisfério norte recebeu mais luz solar direta, o que afetou os níveis de umidade da região. À medida que esse hemisfério ficou mais quente, a atividade das monções foi afetada, mais especificamente a da África Ocidental. As monções são sistemas de vento que afetam o índice pluviométrico e os níveis de umidade de uma região. Como uma parte do globo fica mais quente, isso permite que mais ar suba e combina com o vento para atrair a umidade para a atmosfera. Aos poucos, o norte da África também se tornou mais úmido, assim como o Saara, que tinha corpos d'água reais na região. À medida que a vegetação crescia, as plantas retinham a umidade melhor do que somente a areia pura. Há evidências de bacias naturais em todo o Saara e lagos tão grandes que poderiam abrigar todos os grandes lagos dos Estados Unidos. Arqueólogos descobriram evidências de sociedades prósperas no que agora são regiões áridas. Parece que as culturas antigas foram capazes de tirar o máximo proveito do período úmido africano. Segundo os pesquisadores, a população humana atingiu o pico no Saara cerca de 9 mil anos atrás. Há vestígios de lareiras, ferramentas de caça, anzóis e até montes de espinhas de peixe. Os registros mostram que houve mais de 230 períodos verdes ao longo de 8 milhões de anos. A radiação solar está sempre mudando devido aos ciclos orbitais naturais. É por isso que a Terra certamente verá outro momento do Saara Verde. Pode ser daqui a milhares de anos, mas vai acontecer. Da mesma forma que o Saara fica verde, seca novamente. Basta uma inclinação axial significativa e alguns anos de reajuste. No entanto, outro fenômeno está chamando a atenção dos cientistas agora. Estudos recentes da National Science Foundation da Universidade de Maryland mostram que o Saara se expandiu 10% nos últimos 90 anos. Esse fenômeno também é chamado de desertificação, que significa literalmente terra fértil se transformando em um deserto. O do Saara avança agora para a região semiárida do Sahel. Em 1950, essa região abrigava 31 milhões de pessoas. Hoje, essa população é superior a 100 milhões de pessoas. Esse rápido crescimento populacional contribuiu em grande parte para a expansão do Saara. Os agricultores que antes eram nômades começaram a fixar moradia. O uso da terra ficou mais intenso, intensificando o enfraquecimento do solo.
A demanda por alimentos causou uma supercultura da Terra, então ela está ficando ainda mais seca agora. O estudo também mostra que os ciclos climáticos naturais podem afetar as chuvas no Saara e no Sahel. Os cientistas afirmam que todos os desertos oscilam, não apenas o do Saara. A fronteira de um deles pode se expandir no inverno seco e retrair durante o verão mais úmido. Ao sul do Saara fica a Bacia do Chad, um corpo de água natural que agora serve como um indicador da expansão dele. Ela está localizada na região onde o Saara avança para o sul. Samant Nigan, especialista atmosférico e oceânico da Universidade de Maryland, explica que as chuvas diminuíram bastante em toda a região. Assim, há menos água em toda a bacia, e até o Lago Chad está secando. Da mesma forma que o Saara, o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo, também está em expansão. Ele fica localizado ao norte da cidade de Santiago, e sua fronteira sul está se expandindo em direção à capital chilena. Como o clima está cada vez mais seco ali, Santiago corre o risco de se transformar em uma região árida ou semiárida. Os vales outrora férteis dos rios locais Choapa e Limari, que viveram da agricultura e pecuária por muitas gerações, estão perdendo suas receitas à medida que as terras chilenas estão se transformando em um deserto. Desde 2010, Santiago recebe apenas 1/3 de sua precipitação média. Fora da cidade, os agricultores estão cavando buracos em busca do ouro azul ou simplesmente água. A situação aqui é muito semelhante à de Sahel. Então me diga, você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir o que está acontecendo na região do Saara? Fique à vontade para compartilhar conosco nos comentários abaixo. Você está sobrevoando o deserto do Saara em um pequeno avião leve quando avista algo realmente estranho. Parece pertencer a uma parte muito diferente do mundo, o oceano. Mas que o oceano pode ser grande o suficiente para que essa monstruosa estrela do mar habite nele. Você desce e percebe que não se trata de uma estrela do mar, mas sim de uma duna imponente com um formato bastante singular, e ela não está sozinha. De longe, essas magníficas estruturas de areia se parecem um pouco com pirâmides. Elas têm topos pontiagudos e braços radiantes. Chamadas de dunas estelares, elas são as maiores e mais complexas dunas desérticas do mundo. Elas são as mais altas de sua espécie, mas isso não é o mais legal sobre elas. Os pesquisadores encontraram formações semelhantes em Marte e até mesmo em uma das luas de Saturno, Titã. As dunas estelares não são super raras, mas são especialmente comuns no sudeste do Marrocos, perto da fronteira com a Argélia. É para lá que você está voando no momento, e a duna de tirar o fôlego com a qual você está se maravilhando é a Lala Lalia, provavelmente a mais famosa de todas, um gigante de 100 metros de altura. Os cientistas acreditam que ela se formou em menos de 1000 anos. Que tal fazer uma pesquisa para saber mais sobre essas formações incomuns? Ali, estou vendo um ótimo local para aterrissar. As dunas estelares receberam esse nome por causa de suas formas com vários braços. Elas se formam em áreas onde os ventos mudam de direção ao longo do ano, mas embora possam ser encontradas em diferentes lugares do planeta, há apenas uma duna estelar confirmada no registro rochoso, o registro coletivo do desenvolvimento da Terra refletido em rochas preservadas. A duna estelar em questão fica na Escócia e é antiga, de cerca de 250 milhões de anos atrás. E isso é tudo o que sabemos sobre dunas estelares superantigas, provavelmente porque não sabemos o que procurar para identificar uma. Outro problema. As dunas estelares geralmente se formam em locais remotos, o que torna extremamente difícil estudá-las. Imagine chegar ao povoado mais próximo e, de alguma forma, viajar sabe-se lá quantos quilômetros até a duna em si e, depois, subir vários metros de areia movediça. Tô fora! Mas você pode ir, pois já aterrissou e a duna está bem na sua frente. No momento, você está em um campo de dunas chamado Erg Sheibe. Felizmente para você, essa área há muito se tornou uma parada turística popular. Veja, ao longe, há hotéis e até mesmo uma boa estrada. Os cientistas que examinaram a Lala Lalia antes de você usaram um radar de penetração no solo para saber mais sobre a formação da areia. Esse equipamento pode detectar as menores diferenças nos tamanhos dos grãos de areia e no conteúdo de água sob a superfície da duna. É assim que se pode criar uma imagem de suas camadas internas. Cuidado! Ufa, foi por pouco.
Está vendo esta trincheira? Os pesquisadores cavaram essas trincheiras para coletar amostras de areias há muito enterradas e depois examiná-las. É um processo bastante interessante. O fato é que, enquanto está enterrado nas profundezas, o quartzo na areia acumula radiação proveniente de fontes naturais do nosso planeta. Podemos comparar os grãos de quartzo a minúsculas baterias recarregáveis. Eles podem armazenar a energia que obtém da radiação. Quando os pesquisadores os levam para o laboratório, podem fazer com que os grãos liberem essa energia, que sai na forma de luz. Os cientistas podem então medir o brilho e dizer quando a areia viu a luz do sol pela última vez. Agora, quando os especialistas que cavaram as trincheiras olharam para dentro da Lalalália, ficaram chocados. A enorme formação se revelou muito jovem, para uma duna, é claro. É de se esperar que uma duna com várias centenas de metros de altura seja bastante antiga, como milhares ou dezenas de milhares de anos. Mas esse não era o caso, bem, pelo menos não totalmente. A parte superior da duna completou 900 anos recentemente. Mas veja a areia perto da base da duna. Sim, bem ali. Bem, ela foi enterrada ali há cerca de 12 ou 13 mil anos, representando as antigas dunas da região. Essas boas e velhas dunas estiveram ativas por alguns milhares de anos, mas depois algo deu errado, porque durante incríveis 8 mil anos, a areia não estava se acumulando ali. Um mistério? Os cientistas podem ter uma explicação. Veja bem, a primeira parte desse período de silêncio ocorreu durante a época em que o clima se tornou quente e úmido. Sim, até mesmo no Saara. Isso aconteceu há cerca de 11.700 anos. Foi o fim da última era glacial e o início de uma nova era, o Holoceno. E adivinhe só, o Saara ficou verde. Começou a florescer como jardim botânico local. Plantas começaram a surgir por toda parte, estabilizando a areia. Se você tivesse visitado o Saara durante esse período, não teria reconhecido esse lugar. Mas provavelmente teria se deparado com humanos vagando por paisagens pantanosas e caçando alimentos. Os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra em um dos lados de Lalalália. É verdade que, à medida que as dunas de areia se formam e mudam ao longo de suas vidas, elas engolem e protegem antigos vestígios de vida. Basta cavar bem e você poderá encontrar algo que lhe dará uma janela para o passado. Podem ser fósseis antigos, qualquer coisa, desde conchas e corais fossilizados até plantas pré-históricas. Eles podem oferecer informações preciosas sobre a história do nosso planeta e dos seres vivos que habitavam determinadas regiões. Agora, pode ser um choque, mas no deserto do Saara, os cientistas descobriram répteis marinhos bem preservados e peixes fossilizados dentro das camadas dessas antigas dunas de areia. Esses são os restos mortais da época em que o Saara era coberto por mar há milhões de anos. De qualquer forma, é hora de deixar esse antigo paraíso se quiser sobreviver. Há 4.000 anos, o período úmido chegou ao fim e o Saara secou novamente. É interessante notar que nossa duna não começou a se formar imediatamente. Durante algum tempo, a areia provavelmente passou por ali sem se acumular. Ou a duna pode ter começado a crescer em um local diferente. E essa é uma teoria válida, pois os cientistas descobriram recentemente que a Lalalália se desloca cerca de meio metro por ano. Ela também acumula cerca de 6.400 toneladas de areia todo o ano. Bem, se você se inspirou em sua viagem pelas dunas e agora está ansioso para explorar mais delas, tem uma notícia desagradável. Infelizmente, embora possa haver dunas estelares presas em arenitos em todo o mundo, elas são muito difíceis de se detectar. O problema é que elas são enormes, mas não têm uma única característica que as diferencie. Portanto, você precisaria de leitos de rocha expostos muito grandes se quiser ter uma visão ampla o suficiente para identificar uma duna estelar. Pelo lado positivo, certamente há lugares onde é possível fazer essa pesquisa, mas você deve estar preparado para saber que ela pode ser apenas um conjunto de várias características que se parecem com outras dunas. Mas, se você as combinar, dirá: "Ah, é provável que seja uma duna estelar." Comente abaixo se você gostaria de fazer uma viagem em uma busca de uma duna estelar. Enquanto isso, continuaremos nossa jornada. Você decide descansar um pouco e começa a descer pela lateral da duna. É aí que você começa a ouvir sons terríveis e assombrosos. Será que tem fantasmas por perto? Não se preocupe, você está seguro. Você já deve ter ouvido falar de um fenômeno chamado areias cantoras. Ao caminhar por algumas encostas arenosas, você perturba os grãos de areia. Eles se esfregam uns contra os outros, produzindo atrito que, por sua vez, cria essas melodias sinistras.
A cada passo, a areia sob seus pés ganha vida em um coro fantasmagórico de assobios e sussurros. Os sons variam de zumbidos baixos a lamentos altos e agudos, como se uma sinfonia de outro mundo estivesse ecoando pelas dunas. Mas é claro que os cientistas têm sua própria explicação prática, atribuindo esse fenômeno às condições atmosféricas adequadas combinadas com o tamanho, a forma e o teor de umidade exclusivos dos grãos. Agora você quase chegou ao fundo da duna, mas cuidado com as faces de deslizamento. Quando uma duna de areia atinge uma certa inclinação, ela desenvolve um declive. Essa é a face de deslizamento de que eu estava falando. Essa inclinação geralmente fica no lado de sotavento da duna e é protegida do vento predominante. Os grãos de areia começam a se acumular no lado do vento, se arrastando lentamente ao longo da suave inclinação da duna. Em um determinado momento, eles chegam ao topo, a gravidade assume o controle e eles começam a deslizar para baixo, provocando um efeito cascata. Parece uma avalanche de areia em miniatura. E eu não gostaria de ficar em seu caminho.